Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2019. Pessoal, nessa aula eu vou explicar o conceito básico para a criação de um esboço e a utilização da ferramenta Linha, que vai servir de orientação para a construção dos esboços, beleza? Então vamos direto ao assunto. Essa é a interface inicial do Inventor e eu vou selecionar um arquivo IPT, que é um arquivo de peça, ok? Então dentro da minha estrutura eu vou habilitar a função New, selecionar na pasta Metric o arquivo standard mm.ipt. Uma vez que eu crio essa ferramenta, ele vai abrir um arquivo novo. Pessoal, com o arquivo carregado, nós temos a interface na aba 3D Model com as ferramentas de construção, modificação e outras ferramentas como plano e superfície. Mas nessa aula eu vou focar nesse primeiro grupo chamado Start 2D Sketch. Bom, uma vez que você seleciona essa seta, você vai ter duas opções: ou trabalhar com o esboço 2D ou trabalhar com o esboço 3D. Nós vamos explorar isso no decorrer do curso. Nós vamos utilizar então a primeira opção, Start 2D Sketch. Quando eu trago essa ferramenta, o Inventor demonstra para mim três planos iniciais, sendo o plano XY, que caso você passe o mouse você consegue reconhecer pelo nome, o plano XZ, que fica na horizontal, e o plano YZ, que fica na vertical. Isso vai depender muito do seu primeiro plano ou da sua construção. Nesse exercício, eu vou utilizar o plano XY, ok? E ele fica na minha estrutura front, que é a parte frontal dessa minha peça. Uma vez que você seleciona esse seu plano, o Inventor vai carregar um plano de trabalho paralelo a essa estrutura de XY e ele vai habilitar as ferramentas de construção. Agora o menu Ribbon está todo habilitado para a criação de linhas, círculo, arcos, retângulos, as ferramentas de esboço padrão. Hoje, nessa aula, eu vou focar principalmente com o comando linha e como nós ajustamos algumas dimensões. O comando line, que é o comando linha, está dentro do grupo create, junto aqui das ferramentas de spline, o item de equação, ou seja, uma curva a partir de uma equação, ou bridge curve, que utiliza o sistema de G2, que cria curvas com refinamento, ok? Bom, nesse caso, trago o mouse em cima da opção line, ou se você preferir, você pode habilitar o comando pelo teclado, simplesmente pressionando a tecla L. Diferente do AutoCAD, não é necessário confirmar com Enter, ok? Uma vez que você habilita o comando Line, o próprio Inventor traz uma frase na parte inferior do nosso browser. Selecione um ponto inicial para a sua linha ou a construção de um arco e tangência. Nesse caso, pessoal, eu vou selecionar uma referência 00. Notem que no meio do meu item de esboço existem duas linhas que formam exatamente o cruzamento com o ponto 00 dessa minha estrutura de plano. Se eu movimentar o meu mouse para a esquerda na parte superior, notem que as coordenadas de X fica negativa e Y positiva. Movimentando o mouse para baixo, o X continua negativo, agora o Y inverteu a minha situação, tornando-se negativo. Para a direita inferior, X positivo e Y negativo. Para cima, X positivo e Y positivo também. Sendo assim, são as referências cartesianas do meu esboço. Eu vou levar o mouse então nesse ponto 00. Notem que ele vai indicar com um ponto verde essa minha estrutura. E a partir desse ponto eu vou dar um clique, ok? O meu mouse ele vai permitir que eu movimente e ao mesmo tempo, se eu clicar ou digitar uma medida, ele já vai colocar uma restrição paralela, ou sempre a horizontal. Notem que existem três simbologias, uma com a dimensão, uma com a restrição de sempre horizontal e um ângulo. Caso eu movimente o meu mouse um pouco para cima, ele destrava esse track, ele destrava esse meu posicionamento e informa somente duas medidas, o item linear e a minha referência de ângulo. Caso eu movimente o meu mouse no eixo Y, ele coloca a restrição sempre à vertical, ficando travada na minha estrutura do eixo Y. Bom, e como que nós criamos um esboço? Existem duas técnicas. A primeira técnica é muito parecida com o AutoCAD. Você direciona o mouse, preenche a sua medida e confirma com Enter. Eu vou fazer aqui duas linhas nesse método, ok? Eu vou jogar o meu mouse para a direita,
vou preencher a dimensão com 20 milímetros, que é a configuração do nosso IPT, e vou apertar o Enter. Automaticamente ele cria uma linha com 20 milímetros e ele permite que eu continue desenhando o meu esboço. Eu vou jogar aqui para cima e colocar 10 milímetros, vou levar o meu mouse para a direita e colocar aqui 8 milímetros. Notem que a partir de agora, esse meu esboço já está representando as cotas, porque eu estou informando ao criar a minha estrutura. A partir dessa referência, eu posso voltar nesse meu esboço e mudar essas estruturas, pois são essas cotas que vão restringir a precisão do meu desenho. Essas 3 medidas não necessitaram de decimais, mas caso você leve o seu mouse para uma posição e preencha com um decimal, um exemplo aqui, 6 milímetros, ponto 86. Quando eu confirmo com Enter, ele já desenha essa minha linha com 6,86. Pessoal, eu digitei ponto, ok? Eu vou fazer agora o exemplo com vírgula. Eu vou jogar para a minha esquerda e vou colocar 18,94. Então, nessas referências, diferente do AutoCAD, não importa se vai ser ponto ou se vai ser vírgula. O Inventor vai conseguir identificar que é um decimal e não uma coordenada XYZ. Bom, essa é a primeira técnica para a construção de um esboço. Eu vou apertar a tecla ESC 2 vezes, ok? E caso seja necessário ajustar alguma cota já apresentada no meu esboço, eu vou dar um duplo clique e alterar conforme o meu projeto. Bom, essa é a primeira técnica, a primeira forma de construção de esboço. Eu vou desenhar agora um pouquinho aqui para a lateral, um novo desenho, só que dessa vez ele será feito somente com as referências de posição, não terão as dimensões. E para isso eu vou simplesmente clicar num ponto, levar o meu mouse para uma segunda posição e desenhar o formato dessa peça com a minha estrutura de mouse. Bom, as referências foram desenhadas. A partir daqui eu tenho então o meu esboço. E como que nós vamos dar a precisão para esse meu desenho? Dentro da aba Sketch, no grupo Constraint, eu vou habilitar a opção chamada Dimension. Esse item vai criar uma cota dependendo da seleção que você executa. Se você selecionar 2 linhas, ele vai pegar a cota paralela. Se você selecionar somente uma linha, o dimensional dessa sua estrutura. Se selecionar um raio, ele vai criar uma cota de raio. Então essa cota ela é uma cota genérica, sendo que ao clicar no objeto, ele vai transformar automaticamente na melhor opção para o seu desenho. Eu vou habilitar essa opção clicando no ícone Dimension ou simplesmente pressionando a tecla D. Ok? Novamente, não é necessário confirmar com Enter. Seleciono essa função, clico na linha que eu desejo, notem que ela fica em destaque num tom de vermelho. Quando eu seleciono essa linha, puxo para uma posição, ele vai pedir agora aonde eu quero travar essa cota. Essa posição, pessoal, não vai ser replicada no detalhamento 2D. Quando nós formos executar o desenho para a produção, eu vou ter que construir essas cotas novamente. Então, se você preferir, você pode colocar em uma posição para o melhor entendimento do esboço. Eu vou definir a posição dessa minha cota e com o segundo clique ele traz uma janela dimensional onde eu posso corrigir ou manter a cota existente. Pessoal, nessa janela dimensional, um ponto importante que nós vamos começar a explorar são os nomes de cada cota. Notem que ali ele colocou D5. A partir do momento que você cria uma cota, ele vai acumulando D5, D6, D7, até você concluir o seu desenho. Nesse primeiro momento, é importante que vocês saibam que existe a nomenclatura. Depois eu vou explorar isso nos módulos avançados. Eu vou ajustar essa cota para 20 milímetros, confirmar com Enter e o meu desenho é ajustado. Se eu selecionar 2 linhas paralelas, ele vai trazer a cota entre as 2 referências, permitindo assim um ajuste automático da linha lateral. E aqui eu vou preencher com 8 milímetros e confirmar com Enter. Pessoal, essa é a segunda técnica para a construção de esboço. Partindo desse princípio, eu ainda tenho que explicar para vocês os itens de restrição. Porém, nessa videoaula vai ser a construção do esboço e a construção de linhas com o comando Line. Bom, essa é a segunda técnica, onde eu informo a minha linha, mas não ponho cota, depois eu dimensiono. A terceira técnica, pessoal, utiliza as referências de ângulo. Eu vou clicar aqui no comando Line novamente, clicar em uma posição da tela
E notem que as duas dimensões ali, tanto o linear quanto o ângulo, ainda estão ativados. Vamos supor que eu queira fazer uma linha com 30 graus, porém um comprimento de 12 milímetros. Se eu vier aqui no visual tentar achar essa medida, vai acabar ficando impreciso, porque eu não vou conseguir encontrar exatamente 12 milímetros. Você pode até tentar, mas não é tão fácil assim. Qual é a minha dica? Eu vou digitar primeiro a dimensão linear, 12 milímetros, e eu não vou confirmar com Enter. Eu vou pressionar a tecla Tab e automaticamente o Inventor trava essa minha restrição. Eu posso até movimentar o mouse, que a linha a partir de agora tem somente 12 milímetros, e eu vou preencher então o ângulo com 30 graus. Se você apertar a tecla Tab novamente, ele retrocede, indicando que essa sua estrutura já está bloqueada, não necessitando você referenciar a outros objetos. Uma vez que você confirma as medidas, aperta o Enter, a sua linha já sai representada com as duas dimensões, 12 milímetros e 30 graus. Tomem cuidado, porque quando vocês executam essa estrutura, eu vou clicar em um ponto, eu vou levar meu mouse para a parte superior, eu vou chegar em 90 graus. Ao virar o meu mouse agora para a esquerda, no sentido anti-horário, o meu ângulo é de complemento. Ele vai chegar a 145, quando ele rebate em 180, ele já transforma uma linha paralela ao eixo X novamente. Quando eu volto, notem que ele agora está diminuindo a minha dimensão de ângulo, tornando assim então, ó, 180, ele bateu no X, ele vai retrocedendo a 160, 50 e volta novamente para a posição 0. Mas nesse caso ele não coloca positivo ou negativo. 20 graus positivo pode ser para baixo ou 20 graus pode ser positivo na parte superior. Sendo assim, você vai ter que direcionar o seu mouse na melhor estrutura. Se você preencher aqui, ó, 7 milímetros e colocar 20 graus, vou apertar a tecla Tab e preencher com 20 graus. Pronto, ele fez na parte superior. Eu vou repetir o comando linha, só que dessa vez eu vou levar para baixo, vou preencher com 7, pressionar a tecla Tab e novamente 20 graus. Quando eu confirmo, pela posição do meu mouse para a parte inferior da referência X, ele constrói invertido, não necessitando preencher com negativo ou algo do gênero, beleza? Bom, essa é a forma mais prática de você trabalhar com linhas. Para que nós possamos finalizar essa aula, todo o esboço ou todo o sketch que você constrói, ele cria uma referência no seu browser. Enquanto você estiver desenhando, todas as ferramentas estarão ativas, como círculo, retângulo e assim por diante. Para finalizar esse esboço, na última opção aqui do menu Ribbon, Finish Sketch, eu vou selecionar essa opção com esse tick mark verde. Ele vai concluir o esboço e na minha árvore de construção, ou no nosso browser, ele traz a opção Sketch 1, que é o primeiro esboço. Se você necessitar modificar esse esboço, traga o mouse em cima dessa ferramenta de Sketch. Com o botão direito, você vai selecionar a opção Edit Sketch. Ele vai retroceder para a nossa estrutura de desenho, podendo assim selecionar e deletar objetos, movimentar e assim por diante. Uma coisa importante para salientar nessa aula é que quando nós habilitamos o comando linha ou qualquer geometria, o Inventor tem os itens de Object Snap, ou seja, o item de OSNAP do AutoCAD. Porém, ele não cria simbologias igual ao AutoCAD. Exemplo, o endpoint é um quadrado, o midpoint no AutoCAD seria um triângulo. Tudo que for referência de Object Snap no Inventor são pontos na tonalidade verde, ok? Uma vez que você clica nessa sua referência, você pode continuar o seu desenho sem problema algum. Uma vez que eu finalizo o sketch, ele retrocede para a minha vista isométrica. E a outra técnica para edição, como nós estávamos falando, eu posso trazer o meu mouse na ferramenta, cuidar para não clicar no nome, e sim clicar no ícone da opção Sketch que está no seu navegador, no seu browser. Dando um duplo clique, ele retrocede em cima desse esboço para a edição, ok? Pessoal, a videoaula de hoje vai ser essa. Essa função é uma das principais e mais importantes
para que vocês possam executar os esboços iniciais. Na próxima videoaula eu já vou começar a falar sobre os elementos de modificação. Então essa parte do nosso curso vai começar a se aprofundar em relação a essas geometrias de desenho, eu vou explicar todas essas. Nas próximas aulas eu vou explicar os itens de modificação, caso haja necessidade, e para finalizar esses elementos, o item de constraint, que são de suma importância para o seu desenho. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais uma videoaula do nosso curso de Autodesk Inventor Professional 2019. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e os recados dessa videoaula são: se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem essas videoaulas para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Inventor gratuitamente. Quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,